Era um fim de tarde daqueles em que o céu começa a dourar devagar, com aquele calor seco típico do Mato Grosso perdendo força e dando lugar a uma brisa morna. A BR-070 seguia esticada no horizonte, quase vazia. Só o ronco do meu gigante do asfalto e o som baixo do rádio faziam companhia. Meu pensamento já estava no banho quente e no rango simples que me esperavam mais adiante, quando vi uma imagem que me tirou da rota da tranquilidade. No acostamento, um homem, sozinho, e nos braços, um bebê. Frenei o bruto com cuidado e puxei para o lado. Não era comum ver alguém naquele ponto da estrada, ainda mais com criança pequena no colo, no meio do nada, com o sol indo embora atrás das árvores secas. Desci da cabine sem pensar duas vezes. O homem, magro, suado e com os olhos esbugalhados de angústia, me olhou como se eu fosse a última chance dele. Nos braços, o neném mal se mexia, enrolado num cobertor desbotado, com a cabeça tombada no peito do pai. Moço, por favor. A voz dele saiu fraca, quebrada, como quem segurava o choro no talo. Me ajuda, meu filho. A gente precisa sair daqui. Ele não explicou de onde vinha, não disse para onde ia, mas o desespero nos olhos falava mais do que qualquer palavra. Não dava tempo de pensar. Aquele homem não pedia carona. Ele implorava por socorro. Abri a porta do passageiro e fiz sinal com a cabeça. Ele subiu com o menino devagar, olhando para os lados, como quem tem medo de ser visto. E foi aí que entendi. O que eu carregaria naquela noite não era só um passageiro e seu filho. Era um segredo, um perigo, e uma história que estava apenas começando. O homem subiu na cabine com o bebê nos braços, e a gente fechou a porta. O cheiro de diesel tomou conta, misturado com o calor do motor e a iluminação suave do painel. A cabine do gigante do asfalto virou um casulo, mas o que mais dominou aquele espaço foi o silêncio. Não era o silêncio bom da estrada, aquele que a gente abraça depois de horas dirigindo. Era um silêncio diferente, pesado, de sofrimento, de mistério, de quem tem muita coisa entalada no peito, mas não consegue soltar. O bebê dormia profundo, a cabecinha afundada no peito do pai, envolvido num cobertor gasto que ainda exalava o cheiro do desespero. O rosto sereno da criança era um contraste cruel com o olhar do pai. Ele mal falava. Soltava um obrigado de vez em quando, num fio de voz que mal cortava o barulho do motor. Mas não dizia por que estava ali, nem de onde tinha vindo. Só olhava para frente, para os meus braços firmes no volante, como se buscasse coragem para falar mais tarde. Os olhos dele estavam longe. Longe de mim, longe da estrada, longe até do próprio corpo. Era como se estivesse conversando com os próprios fantasmas, escolhendo bem cada palavra que talvez fosse me contar. E eu, Lucas, não insisti. A gente que vive na estrada sabe. Tem hora que a única coisa certa a fazer é calar, oferecer a boleia, o rumo certo e deixar o tempo destravar o coração do outro. Liguei o rádio baixinho, música sertaneja antiga, daquelas que cantam a vida do vaqueiro, da saudade e das dores do sertão. A melodia entrou leve, preenchendo os espaços entre nós três. Eu não queria perguntas. Queria apenas ajudar. Mostrar que ele podia confiar, que ali ele estava protegido. Que nem todo homem que para na estrada é um perigo. O bebê respirava fundo, no ritmo de quem não sabe que a vida está por um tris. E a estrada? A estrada seguia lá fora, escura, longa e cúmplice. Abraçava os nossos segredos, o segredo daquele pai. E a responsabilidade, que antes era só de entregar carga, agora era muito maior. Do meu lado estavam duas vidas. E por mais que ele não dissesse nada, eu já estava ouvindo tudo. A noite já estava densa, e o gigante do asfalto seguia firme, rasgando os quilômetros como quem foge do passado. Eu não forçava a conversa, deixava o tempo agir. A gente atravessou um bocado do estado em silêncio, passando por cidadezinhas apagadas, daquelas que parecem dormindo mesmo de dia. Foi só depois de muito tempo rodando que o homem resolveu abrir a boca. A voz dele vinha embargada, mas dessa vez saía com um pouco mais de firmeza. O nome dele era Gabriel, e a história, meu amigo, era daquelas que fazem a gente engolir seco. Ele perdeu a esposa num acidente de carro,
3 meses atrás. A mãe do pequeno Davi. O jeito como ele falava dela mostrava tudo. Era amor de verdade. Amor daqueles que deixam buraco quando acabam. Desde o enterro, a vida dele virou um campo minado. Davi, aquele bebê dormindo no banco ao lado, era a única coisa que sobrou da mulher que ele amava. A única razão dele respirar. Mas não parava por aí. Os pais da falecida, os avós maternos do Davi, entraram na justiça pedindo a guarda da criança. Na hora eu pensei, devem ser avós preocupados, querendo ajudar. Mas aí veio a rasteira. Gabriel disse que eles nunca aceitaram ele. Achavam ele simples demais, sem futuro, sem formação, sem nada para oferecer. E agora queriam apagar qualquer rastro do genro pobre e criar o neto como se ele fosse só deles. Como se o Gabriel nunca tivesse existido. A tal da segunda chance para criar um herdeiro, do jeito que a filha deles deveria ter feito. Era dinheiro contra amor, nome contra esforço. A justiça, segundo ele, estava pendendo para o lado de quem tem influência. E ele, sem grana, sem advogado bom, sentiu o chão sumir. E eu não ia deixar eles levarem o Davi de mim, seu Lucas. Ele é tudo o que eu tenho, ele disse com os olhos marejados, a voz trincando igual vidro prestes a quebrar. Ele estava fugindo. Dormia em posto, em banco de praça. Se escondia em cidade pequena. A mochila nas costas, o bebê no colo e o medo caminhando junto. Cada buzina fazia ele tremer. Cada sirene, um novo pânico. Ali, na minha boleia, ele parecia ter encontrado o único abrigo verdadeiro dos últimos dias. E eu sentia que a minha boleia não era só caminhão. Era também o último reduto de um pai tentando proteger o filho. A gente seguia a viagem e a história do Gabriel, com a perda da esposa e o medo de perder o filho, ia pesando ali na cabine como chumbo no peito. Eu, Lucas, pensava num jeito de ajudar. Talvez levasse ele até a capital. Quem sabe achava um advogado confiável ou algum contato no conselho tutelar. Mas a estrada, meu amigo, a estrada sempre guarda uma curva onde o destino espreita. Foi ali, num trecho de mata fechada da BR, que o silêncio foi rasgado por um som inconfundível. O uivo agudo de uma sirene. Sirenes da Polícia Rodoviária Federal. O tipo de som que arrepia qualquer caminhoneiro. Olhei no retrovisor. E lá estavam. As luzes girando, cortando a penumbra do fim de tarde. Um carro da PF vindo rápido atrás da gente. Meu coração disparou. Não era por mim. Minhas contas estavam em dia. Documento certo. Caminhão redondo. Mas o Gabriel, o homem ficou branco como giz. Vi ele se encolher no banco. Apertou o bebê nos braços, como se quisesse escondê-lo do mundo. O desespero escorria nos olhos dele. A viatura se aproximava. Faróis ofuscando meus espelhos. Minha cabeça girava em mil. Fugir? Nunca. Não com um bebê a bordo. Não com a consciência limpa. A única opção era cooperar. Encostei devagar o gigante do asfalto no acostamento. Liguei o pisca-alerta. Mãos no volante, bem visíveis. Os pneus da PRF rangendo atrás. 2 agentes desceram. Mãos perto do coldre, postura firme. A tensão na cabine dava para cortar com faca cega. Um dos agentes veio até a minha janela. Abaixei o vidro. Ele olhou para mim, depois olhou para o Gabriel. E viu o bebê dormindo no colo do pai. Ali, meu amigo, veio a quebra de expectativa. Eu esperava grito, mandado para a revista, truculência. Mas o policial me olhou com calma. Boa noite, caminhoneiro. Recebemos uma denúncia sobre um homem com um bebê nessa região. É com vocês. Eu respirei fundo. Minha voz saiu firme, mas sem desafiar. Boa noite, senhor. Sim, sou eu. Ele é um pai em desespero. Eu só tô dando carona. Encontrei ele com o bebê na beira da estrada. Agora a bola estava com eles. E a gente esperava, com o coração preso no cinto de segurança. Os policiais escutaram minha explicação em silêncio. O agente mais velho me examinou dos pés à cabeça, depois pousou o olhar no Gabriel e no pequeno Davi, que dormia pesado no colo do pai. O ar ficou carregado. O ronco constante do gigante do asfalto ficava abafado por aquele silêncio gelado. Senhor, disse o agente firme, porém sem grosseria. Precisamos dos seus documentos e do menor, por favor. Gabriel abriu a mochila surrada com mãos trêmulas. Tirou a certidão de nascimento do bebê e passou para o policial com um gesto vacilante.
Quando o agente perguntou pela mãe, o homem afundou nos próprios ombros. A mãe do Davi faleceu. Faz alguns meses, murmurou a voz estilhaçada. Foi só baixar os olhos para o atestado de óbito que o agente lançou a pergunta que Gabriel mais temia. E a guarda do menino, senhor? Tudo estourou ali. Gabriel não segurou. O soluço veio forte. As lágrimas desceram sem freio, molhando o cobertor do filho. Ele balançava a cabeça sem conseguir emitir uma palavra clara. Segurei firme o volante, tentando dar meu melhor tom de calma. Senhor agente, falei num fio de voz firme. Ele não é criminoso. Está só tentando salvar o filho. Os avós maternos querem tomar a guarda e ele não tem a quem recorrer. Estou apenas dando carona até a capital. Os policiais trocaram um olhar longo, recolheram os papéis e voltaram para a viatura. Davi seguia dormindo, alheio ao furacão. Gabriel tremia, quase enclausurado no próprio choro, enquanto a luz azulada da sirene fazia desenhos na lataria branca do caminhão. No meio daquela noite parada, cada segundo virou eternidade. Eu encarava o retrovisor, vendo o reflexo do meu rosto tenso e esperando o veredito que podia mudar toda a vida daquele pai. Mesmo no aperto do peito, havia algo no jeito meticuloso daqueles policiais, um respeito contido, uma seriedade humana, que acendia uma fagulha de esperança. Aquele silêncio no acostamento era de sufocar. O Davi dormia tranquilo no colo do Gabriel, mas o mundo ao redor parecia congelado. A viatura da PRF parada ali atrás lançava um feixe azul constante sobre o asfalto, e cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu, Lucas, com as mãos firmes no volante e o coração aos pulos, não sabia o que esperar. A gente já viu tanta injustiça nesse país, que o medo de ver aquele pai ser separado do filho começou a tomar conta de mim. Foi então que as portas da viatura se abriram. Os dois agentes desceram, o passo firme, mas o semblante mudado. Não era mais o olhar desconfiado de antes. Tinha ali um quê de seriedade, sim, mas com algo a mais. O agente que conversou comigo antes se aproximou da janela da cabine. Senhor Gabriel, ele disse com a voz mais branda, consultamos o sistema. O caso do Davi já consta como em sigilo no Conselho Tutelar. Meu peito apertou. O nome do bebê, oficializado, reconhecido. A avó materna entrou com um pedido de guarda. Ela solicitou uma medida para impedir que o senhor saia do estado com a criança, mas ainda não houve decisão judicial. Ali, naquele instante, veio a quebra. Uma virada comovente. Não havia ordem judicial. Não havia mandado. Não havia crime consumado. Era só o reflexo de uma disputa em curso e de um pai desesperado tentando proteger o que ainda tinha. O agente continuou olhando firme para o Gabriel. Nossa orientação não é prender o senhor nem separar o menino. O que vamos fazer é acompanhar vocês até a delegacia mais próxima. Lá, o caso será registrado. O Conselho Tutelar vai ser acionado e o processo de guarda vai seguir os trâmites legais. Tudo com acompanhamento, de forma justa. O Gabriel levantou os olhos, a pele ainda marcada pelo choro. Delegacia? Ele perguntou, a voz embargada. Ei, não é detenção, é proteção, senhor. A gente quer garantir a segurança do Davi e assegurar que o senhor possa exercer seu direito como pai. Naquele momento, senti como se o gigante do asfalto tivesse tirado toneladas das costas. Não era o fim, era um começo. Um caminho difícil, é verdade, mas pelo menos um caminho digno. A tensão que pairava no acostamento evaporou como fumaça quente. O céu já estava completamente escuro, mas a noite, estranhamente, não parecia mais assustadora. Agora parecia um abraço, porque pelo menos ali, naquele pedaço de estrada, a justiça estava tentando nascer do jeito certo. Seguimos a viatura da PRF até a delegacia da cidade mais próxima. O gigante do asfalto ficou no pátio do posto, descansando, enquanto eu, Gabriel e o pequeno Davi dividíamos o banco duro da viatura. O silêncio ali dentro já não era de pavor. Era uma mistura de apreensão com um fiapo de alívio. Chegando à delegacia, o cheiro de papel velho e café requentado bateu no rosto como sempre faz nesses lugares. Os policiais explicaram tudo ao delegado de plantão.
Depois mandaram a gente esperar. Sentamos num banco de madeira, eu de um lado, Gabriel no meio, com Davi aninhado nos braços. O bebê começou a se remexer. Choramingou baixinho. De repente, Gabriel fez algo simples. Começou a cantar, bem baixinho, quase um sussurro. Uma cantiga de ninar que provavelmente a esposa cantava. A voz dele, rouca de choro engolido, saía cheia de carinho. O efeito foi imediato. Davi acalmou, encostou a cabecinha no peito do pai e afundou numa paz pequena. Eu, ali do lado, fui tomado por uma lembrança que nem era minha. Peguei o boné, que descansava no colo, e comecei a girar devagar, como se meus dedos procurassem o volante do caminhão. Um gesto meio bobo, mania de boleia, mas saído do coração. Nesse instante, Davi abriu os olhos. Olhou para o pai que cantarolava. Depois encarou minha bobagem com o boné. E sorriu. Um sorriso banguela, pequenino, que clareou o rosto do bebê e, por tabela, iluminou todo aquele saguão cinza. Uma policial ao lado, preenchendo formulários, ergueu os olhos. As pupilas brilharam, segurou o choro, balançou a cabeça devagar, voltando a escrever, agora num ritmo diferente, como se o peso do mundo tivesse ficado mais leve. Naquele fim de tarde, numa delegacia qualquer, 3 movimentos simples. Uma canção de ninar, um boné rodando entre dedos calejados, e o sorriso de um bebê. Costuraram esperança onde só havia medo. E foi ali que eu entendi. Às vezes, a humanidade se revela nas frestas mais improváveis da estrada. Depois de horas ali dentro, o caso do Gabriel e do pequeno Davi ganhou um rumo. O conselho tutelar assumiu o cuidado temporário e os dois seriam encaminhados para um abrigo seguro, onde ficariam até a justiça decidir sobre a guarda definitiva do menino. Não era o fim da batalha, mas para quem vinha fugindo, era o primeiro passo em terra firme. Eu, Lucas, entendi que minha missão tinha se cumprido. Estendi a mão para o Gabriel e ele segurou forte. Seus olhos ainda estavam molhados, mas agora com um brilho diferente. Esperança. O Davi já estava no colo de uma assistente social, ainda com os olhinhos sonolentos. Antes de sair, me lembrei de uma coisa que sempre levo no porta-luvas. Uma chupeta. Pequenina, azul claro, dessas que a gente guarda para algum encontro inesperado com um filho de estrada. Entreguei para a moça. Para ele, falei com a voz embargada. Voltei para o meu gigante do asfalto, com o coração leve, mas com um nó difícil de engolir. Liguei o motor. O ronco familiar preencheu a cabine. Olhei pelo retrovisor. Lá estava Gabriel, em pé na porta da delegacia, assistindo a gente partir. Acenou. Devagar, com aquele gesto de quem carrega mais do que dor, carrega gratidão. Naquele instante, a BR deixou de ser só estrada. Os postes passaram devagar. As faixas brancas se alongavam diante de mim, mas dentro da boleia, o silêncio tinha outro peso. Não era vazio, era memória. Memória daquele pai, que só queria proteger o filho. Daquele bebê, que sorriu entre 2 almas cansadas. E de uma chupeta simples, que agora dormia num bolso de esperança. E foi ali, entre o diesel e a escuridão, que eu percebi. Às vezes o maior frete que a gente leva não tá no baú, tá no peito, e é feito de compaixão. É o tipo de carga que não pesa, mas transforma. E se você também acredita que estrada boa é aquela onde cabe um gesto de humanidade, aproveita, meu amigo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e segue comigo nessa boleia de histórias que tocam o coração.